Para quem não me conhece, meu nome é Marina, eu sou advogada, especialista em direito de família e todos os dias aqui no escritório eu tenho contato com esses inventários que uma pessoa achava que era herdeira e não é, ou achava que não era herdeiro e é. Então venha comigo nesse vídeo, se inscreva no canal para toda vez que a gente publicar um vídeo, ativar a notificação no seu celular. O que é herança? Herança é quando uma pessoa falece e deixa bens. Então, esses bens, eles vão ser passados para os herdeiros daquele falecido. Testamento é quando uma pessoa em vida escreve para quem que ela quer deixar aqueles bens que ela conquistou durante a vida, mas ela ainda está em vida. Então, o testamento ele é um documento formal que deixa especificado para quem que vai deixar aqueles bens ali, quem que vão ser os herdeiros daquela pessoa no futuro, quando ela vier a falecer. Então, o testamento ele só tem validade depois que aquela pessoa que escreveu aquele documento falece. O inventário ele é o processo jurídico que formaliza a transmissão dos bens da pessoa que faleceu para seus herdeiros. Tanto no processo que tem testamento quanto no processo que não tem testamento, é necessário fazer o inventário para formalizar essa transmissão dos bens do falecido para os herdeiros. Já o planejamento sucessório, ele ocorre quando a pessoa ainda está viva e ela planeja a sucessão dela, ou seja, para quem vai ficar aqueles bens. Existem várias formas da gente fazer esse planejamento sucessório. A gente pode fazer por testamento, a gente pode fazer por doação, a gente pode fazer compra e venda e aplicar o dinheiro. Então, cada caso é um caso. Porém, no planejamento sucessório, a pessoa ainda está viva. Ela está planejando como que vai ser a herança dela. Por esses conceitos, a gente pode confundir um pouquinho o testamento com o planejamento sucessório. Então, Marina, qual que é a diferença de planejamento sucessório para testamento? Bom, o testamento ele pode ser uma das estratégias para fazer o planejamento sucessório. Porém, o planejamento sucessório ele é bem mais amplo. A gente pode fazer doação em vida, colocar cláusula de usufruto, a gente pode vender e aplicar o dinheiro. Então, o testamento é uma das estratégias do planejamento sucessório. A gente pode utilizar o testamento no planejamento sucessório ou não, ou a gente seguir por outro caminho para fazer a sucessão daqueles bens. Pessoal, então, se tratando de inventário, a gente tem uma ordem da sucessão. O nosso Código Civil, ele prevê da seguinte forma: caso não tenha testamento ou planejamento sucessório, segue a seguinte ordem. Primeiro tópico, filhos com o cônjuge ou companheiro, né, o marido, a esposa. Se não tiver filhos, o seu cônjuge herda os seus bens junto com os seus ascendentes, né, que são os pais. Se não tiver pais, o terceiro ponto é que o cônjuge é herdeiro de todo o patrimônio. Agora, se você não tem filho, não tem pais, não tem cônjuge, aí sim que passa para os irmãos. Os irmãos, eles são considerados herdeiros, porém eles não são considerados herdeiros necessários. Eles só herdam, eles só recebem o seu patrimônio quando você vier a falecer, se você não tiver cônjuge, filhos e pais. Essa ordem sucessória que o nosso Código Civil prevê, ela depende bastante do seu regime de casamento. Então, a gente tem que analisar bem por bem. Então, pode ser que você seja casado com comunhão parcial de bens, você adquiriu um patrimônio depois do seu casamento e o seu cônjuge, ao invés de ser seu herdeiro, ele vai ser o seu meieiro. Então, a gente tem que analisar cada patrimônio para ver se faz parte do patrimônio individual ou se ele faz parte do patrimônio comum do casal. E um ponto de observação extremamente importante é que, mesmo você sendo casado com separação total de bens, o seu cônjuge vai ser seu herdeiro e não tem como excluir ele da sucessão porque ele é seu herdeiro necessário. Entendi, Marina, tudo que você falou até agora, mas morreu alguém e eu sou herdeiro, o que eu tenho que fazer? Bom, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer quando alguém falece é procurar um advogado da sua confiança, porque o advogado vai saber te orientar o passo a passo do que você tem que fazer. Mas só para você ficar sabendo como que funciona um processo de inventário, o primeiro ponto que a gente tem que descobrir é se a pessoa deixou ou não um testamento. A gente descobre se deixou ou não um testamento através de um site que a gente digita o nome e o CPF da pessoa, a gente paga um boleto para fazer busca em todos os cartórios
E se ela tiver deixado algum testamento, a gente vai descobrir em qual cartório de notas ele foi registrado para a gente ter acesso a esse testamento. Ou se ele não deixou testamento, sai uma certidão negativa que ele não deixou testamento e aí o inventário, né, segue a ordem da sucessão de acordo com o Código Civil, respeitando a ordem dos herdeiros. Depois que a gente descobre se tem testamento ou não, a gente tem que declarar o ITCD, que é o Imposto de Doação e Causa-Morte, que aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, tem o valor de 5%, considerando o valor do patrimônio, e se você paga esse imposto contados 90 dias da data do óbito, você tem 20% de desconto, ou seja, em vez de você pagar 5%, você vai pagar 4%. Então, quanto antes a gente regularizar toda a burocracia, mais barato fica para os herdeiros. Depois que a gente declara esse TCD, a gente tem 2 caminhos a seguir. Ou a gente faz o inventário judicial ou o inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial ele é feito no cartório e é possível fazer sempre que os herdeiros estejam de acordo e todos os herdeiros sejam maiores e capazes. Ou seja, não pode ter menor de idade e nem ninguém que esteja incapaz, como é o caso de curatela, interdição e etc. Obrigatoriamente, mesmo que seja por acordo, se tiver menores e incapazes, tem que fazer o inventário judicial. E aí o outro caminho, sem ser o inventário extrajudicial, é o inventário judicial, que é feito em juízo, né, na justiça, e a gente entra com um processo para regularizar o patrimônio no nome dos herdeiros. Se você decidiu seguir pelo caminho judicial ou extrajudicial, depois de todas as certidões corretas, se tem testamento ou não, pagou o ITCD, apresentou como que vai ser a partilha, o juiz homologa ou é feita a escritura pública, dependendo de qual caminho que você seguiu. E aí a gente tem um documento que aparece qual patrimônio vai ficar para qual herdeiro, nas porcentagens para qual herdeiro. Com esse documento, feito ou pelo juízo ou no cartório de notas, a gente pega esse documento e registra nas matrículas dos imóveis que o falecido deixou, no cartório de imóveis. Então, o herdeiro ele só é efetivamente dono depois de todo esse processo de inventário concluído e registrado no seu nome. Independente se você escolher o caminho judicial ou extrajudicial, obrigatoriamente tem que ter a participação do advogado para formalizar todo esse procedimento, tá? Então, o advogado ele é indispensável, é uma atividade privativa dos advogados e é a gente que registra isso tudo até chegar no seu nome. Muitos casos chegam aqui no meu escritório 5, 10, 15, 20 anos depois que a pessoa faleceu e agora os herdeiros querem vender o patrimônio. Porém, você não consegue vender o patrimônio se você não regularizar o inventário. Então, quanto antes você regularizar, mais barato fica e mais fácil é para você vender, porque aí você tem toda a documentação. Não deixe para depois o que vocês podem resolver agora. Espero que tenha ficado claro as diferenças de inventário judicial e extrajudicial, que vocês saibam mais ou menos o passo a passo de como que funciona para vocês regularizarem os imóveis e os bens deixados de um falecido, de uma pessoa querida que morreu e você é herdeiro. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.